A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Nesse vídeo eu quero falar a respeito de uma mudança de mentalidade. O Espírito Santo tem falado muito comigo a respeito disso, porque muitas vezes na nossa vida nós pensamos que uma mudança geográfica vai mudar também a nossa mentalidade, mas nem sempre é assim. Um exemplo disso é o povo de Israel. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Daquela geração que saiu do Egito, apenas 2 pessoas entraram na Terra Prometida, que foi Josué e Caleb. O resto, todos pereceram no deserto. Tiveram filhos e os seus filhos entraram na Terra Prometida, mas aquela geração não entrou. Isso mostra que a mudança de geografia, a libertação de um momento de escravidão, de servidão, não quer dizer necessariamente uma mudança de mentalidade. Porque aquele povo de Israel não mudou a sua mentalidade. Continuaram pensando como escravos. Se lembrando do Egito muitas vezes com bons olhos ainda, se esquecendo do quanto sofriam nas mãos de Faraó. E muitas vezes na nossa vida nós somos assim. Nós pensamos que uma mudança geográfica, sabe? Ou vamos pensar dessa forma. Você está passando um deserto, você está passando um momento de dificuldade, e você acha que quando você sair desse deserto, quando aquela provisão financeira chegar, quando aquele milagre acontecer, aquela promessa se cumprir, você acha que automaticamente você vai se transformar como pessoa. Mas na verdade não. Na verdade, durante todo o processo de deserto, durante todo o processo em que você está enfrentando na sua vida, seja um período de exílio, por exemplo, como o povo de Israel enfrentou, os 70 anos que ficaram na Babilônia, durante esse período que você está em sofrimento, você precisa mudar o seu caráter, sabe? E a tua identidade, sabe? O seu caráter tem que ser moldado durante esse período. A Bíblia nos conta, né, no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a Bíblia diz da seguinte forma: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então já o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Roma, ele já explicava que antes de qualquer coisa, a gente tem que ter uma renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E essa renovação da mente, ela só vem através do conhecimento da palavra de Deus. Hoje eu estava lendo o livro de Esdras, e quando eu estava lendo esse livro, basicamente, nesse livro, o livro começa, né, nos contando que o povo de Israel foi liberto do exílio. O rei Ciro, ele liberta o povo de Israel e manda eles voltarem para Jerusalém e reconstruir o templo. E eles voltam para Jerusalém, edificam novamente o templo, levantam o altar de Deus, edificam o templo e tudo mais. Enfim, eles enfrentaram algumas dificuldades e tudo mais, na verdade dificuldades grandes, né? Até paralisaram a construção do templo, depois voltaram. Mas beleza, terminaram a construção do templo, só que daí já no capítulo 7, quando Esdras, que basicamente ele era um escriba, alguém que conhecia muito bem da lei de Moisés, quando ele chega em Israel, 60 anos depois que o templo já tinha sido edificado, ele encontra o povo de Israel cometendo os mesmos pecados que cometiam antes do exílio. Para pensar nisso. O povo havia sido exilado, sofrido toda aquela humilhação que eles sofreram, Jerusalém sendo destruído, os muros sendo queimados, o templo sendo destruído. Eles vão para o exílio, passam 70 anos no exílio. Quando eles voltam, eles reconstroem o templo do Senhor e tudo mais. Beleza, reconstruíram o templo, vão para suas casas, começam a trabalhar normal. Passa-se 60 anos. Quando Esdras, o escriba, conhecedor da lei, temente a Deus, chega para ver qual era a situação do povo, quando ele chega em Jerusalém para ver a situação do povo, o povo estava cometendo os mesmos erros, a mesma idolatria que estava cometendo antes e que levaram eles para o exílio. Como assim? Aí você pode pensar, como assim? O povo estava cometendo o mesmo erro de novo, depois de sofrer 70 anos no exílio? Realmente, o povo estava cometendo o mesmo erro. No caso, nesse contexto, o povo havia tomado mulheres de outras nações para eles. E, consequentemente, quando você se envolve com mulheres de outras nações, você se envolve também com a cultura delas.
né? Até Salomão, ele caiu em idolatria exatamente por causa disso. As mulheres dele que trouxeram esses deuses, né, esses ídolos delas, e ele acabou servindo esses ídolos também. Enfim, mas não é sobre isso que eu quero dizer. E o que aconteceu? O povo havia tomado mulheres de outras nações e estava novamente na idolatria, novamente, né, eles não podiam, era proibido para eles tomar mulheres de outras nações. Era abominação ao Senhor isso, sabe? E eles estavam nessa situação. Aí você pode pensar, poxa, todo aquele sofrimento do exílio, a cidade estava, nessa época, ainda os muros de Jerusalém ainda não haviam sido reconstruídos, né? Neemias ia chegar depois e reconstruir. Mas, poxa, depois de todo aquele sofrimento que o povo de Israel enfrentou, o exílio, a humilhação, as mortes, né? Nabucodonosor veio, destruiu tudo, destruiu aquele templo lindo, maravilhoso que Salomão havia construído. Depois de toda essa situação, cara, o povo estava novamente se desviando de Deus. E aí você, analisando esse texto, você entende que não é o sofrimento que vai fazer você mudar. Não é os 70 anos de exílio, não é a servidão que o povo sofria no Egito que ia fazer eles mudar no deserto. Não é isso. Não é a dor que faz alguém mudar, mas é o conhecer de Deus. É o conhecer a palavra dele. É o meditar na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus disse a Josué, né, para que nunca apartasse da boca dele a lei do Senhor, né, a lei de Moisés, e que ele meditasse nessa lei de dia e de noite. Porque o povo de Israel, quando tomou mulheres aqui de outras nações, eles fizeram isso e eles nem estavam tendo ideia que eles estavam pecando contra Deus. Porque eles não tinham mais conhecimento da lei, eles já não tinham mais uma identidade como o povo de Deus. E muitas vezes nós estamos assim. Nós pensamos que uma vez que Deus nos tire de uma situação difícil, nos tire do exílio, nos tire desse período de sofrimento, de dor, a gente vai mudar automaticamente. Mas não é assim que funciona. A gente precisa buscar a Deus em oração, em jejum, a gente precisa conhecer Deus. E mais, a gente precisa ser renovado, né, como fala em Romanos 12:2. Né? Nosso entendimento tem que ser renovado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Sabe? Porque senão, uma vez que Deus nos tire desse período de dificuldade, quando a gente estiver num momento melhor, vai acabar que a gente vai acabar voltando para os mesmos pecados, para os mesmos erros, para as mesmas práticas. E a gente vai acabar até se esquecendo do período difícil que a gente enfrentou e vai voltar às mesmas práticas. E muitas vezes ainda sem saber que estamos errando, porque já estamos longe de Deus, longe do conhecimento da sua palavra. Então, eu finalizo esse vídeo dizendo da seguinte forma: deve haver uma renovação do nosso entendimento e que Deus venha renovar a sua mente, a sua mentalidade, a sua forma de pensar. O povo saiu do Egito, mas o Egito não havia saído deles. E Deus teve que fazer perecer aquela geração, para que aquela mentalidade de escravo morresse no deserto e só entrasse na terra prometida a mentalidade do povo de Deus, o povo de Israel escolhido, nação santa, né? Dessa forma é conosco. Deus, ele precisa fazer morrer em nós essa mentalidade de escravo, essa mentalidade de exilado. Deus, ele precisa fazer morrer em nós essa mentalidade de, sabe, ele precisa mudar, renovar a nossa mente. E que hoje você venha pedir isso para Deus. Peça a Ele para que renove a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de proceder, para que quando você saia de repente desse deserto e você entre na terra prometida, ou você seja liberto desse exílio, desse momento de dificuldade, você não venha cometer os mesmos erros de antes, mas que dessa vez você venha aprender e venha estar alinhado com Deus, meditando na sua palavra e andando nos caminhos do Senhor. Porque senão vai acontecer sempre, Deus sempre vai ter que colocar a gente no exílio, sempre vai ter que colocar a gente no deserto de novo, para tratar a gente até que venha mudar a nossa mentalidade. Ou muitas vezes a pessoa perece no deserto, né? Morre igual aquela geração, ou igual esse povo de Israel, né? Enfim, a palavra de Deus para você hoje é: mude a sua mentalidade, busque isso, busque em Deus, busque a palavra de Deus, busque orar, busque jejuar e busque uma verdadeira renovação da sua mente, para que dessa forma você possa desfrutar tudo aquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. Se essa palavra fez sentido para você, curte, compartilha esse vídeo, se inscreve e que Deus te abençoe.